Então, pessoal, essa aula aqui nós vamos ver então como que a gente pode preparar esse terreno então para receber um plantio, né? A gente vai fazer um projeto de plantio aqui com base então no nosso modelo digital do terreno aqui, usando ele como referência para nós. O primeiro passo é fazer o talhonamento. Nós vemos aqui que nós temos algumas linhas, né, que foram geradas aqui. E essas linhas aqui elas estão com um formato de line, mas nós precisamos transformar primeiramente essa line em uma polyline, né, para que elas possam ficar unidas. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos usar essa ferramenta aqui, Map Clean, né? Vamos buscar essa ferramenta. Vamos aqui até Cleanup, método de limpeza, é um método de limpeza, né? Line to Polyline, né? Então vamos transformar de line para polyline. Então essa é a entidade que nós vamos usar. Percebemos que ele já fez a transformação, mas ela continua ainda, ela está separada, né? Vamos juntar essa linha. Para isso nós precisamos fazer dois passos. Primeiramente, nós percebemos que essa linha ela tem uma elevação. Vamos selecionar todas elas aqui e vamos colocar esse elevation em 0. E aqui nós já podemos dar a ferramenta join. Vou colocar aqui join, que seria juntar, né? E aí podemos dar um enter aqui. Percebe então que ela já fez, né, já juntou então as linhas. Aqui nós podemos acertar aqui essa aresta, vou deixar aqui um pouco mais coerente aqui com o talhão. Muito bem, faltando um ponto aqui, vamos ajeitar aqui esse ponto. Aí vemos aí então esse ponto, essa linha representando uma estrada. Nós vamos então dar os offsets aqui, né? Tanto nos carreadores como nas estradas, né? Também vamos dar um offset aqui para fora, né? Para criar o carreador externo. Aqui nas estradas também, né? Como eu peguei o eixo, foi pego o eixo da estrada. Estou dando aqui um offset de 6 metros. E aqui então nós podemos então começar o nosso talhonamento. Aqui nós vamos mostrar, né, qual que será o limite, né, do nosso plantio. Uma dica aqui podemos usar nessas arestas seria a ferramenta Filet, que ele já consegue, né, fazer o ajuntamento, né, dos encontros das linhas. Muito prático essa ferramenta. Temos aqui também que já criamos um polígono. Vamos aqui dar um offset para o carreador. Essa é a linha do carreador central. Vamos dar um offset aqui, 3 metros para cada lado. Certo? Vamos agora até deletar essa linha do centro. Aqui então nós vamos então fazer nosso carreador. No caso aqui são 2 talhões de cana. Cana aqui usando só a ferramenta Trim. E podemos também aqui já fazer o ajuntamento, usar novamente o join para juntar essas linhas que não estão grudadas. Aqui nesse primeiro talhão, também aqui no segundo talhão podemos fazer o mesmo. Aqui nós vemos então que já temos o nosso talhonamento, né? Os 2 talhões já criados. Estamos utilizando aqui dentro do AutoCAD Civil 3D também
o AgroCAD, né? Essa barrinha. E vamos utilizar aqui algumas ferramentas dele, né? Deixa eu dar um geomap aqui para a gente ver como ficou o talhonamento primeiramente. Aí vemos que ficou bem coerente, né? Com a imagem. E aqui nós podemos então fazer o cálculo, né, das áreas desses dois talhões, né? Vamos usar aqui o AgroCAD, vou buscar aqui algumas ferramentas que nós podemos estar usando para realizar aqui um projeto de plantio, né? Deixa eu definir aqui primeiramente um layer para esse talhão, né? Layer de talhão. Vemos ali que ele já criou, né? O talhão. E agora nós vamos fazer um cálculo dessa área, né? Vou usar aqui essa ferramenta, né, de numeração de talhões. Numerar, inserir áreas. Tudo bem, podemos colocar aqui. Temos então criado aí, né, nossa área, né? Tudo bem. Então aqui podemos também gerar uma tabela, né, dessa área, uma tabela de áreas. Vamos colocar aqui em hectares e também a porcentagem, né, que representa cada talhão. Temos aí uma área então de pouco menos de 24 hectares, né, 23,96. E para definirmos então a nossa sucação, né, nós já temos o nosso modelo do terreno, podemos utilizar então alguns recursos para analisar aí o tipo de linhas que nós vamos fazer dentro desse talhão. Vamos só ocultar aqui a área dos talhões e vamos então ver primeiramente qual é o nível desse terreno, né? Ativando aqui novamente os contornos, né, dessa área. Ativando a ferramenta de ADD Slope Label, nós podemos aqui ver a declividade, né? Mas vamos trabalhar aqui primeiramente usando os contornos maiores, só para a gente ver o sentido que tem essa área. Olha aí. Então, a princípio, então, vamos às vezes definir. Aqui podemos fazer várias simulações, né? Podemos fazer uma simulação em arco. Mas nesse caso aqui, vamos fazer um teste aqui, tentando uma situação em reta. Deixa eu criar aqui só uma linha de construção, para a gente esticar bem essa linha. E a partir dessa linha, então, a gente pode replicar, né, para todo o talhão. A gente pode utilizar tanto o offset, né, para aqueles que não têm o AgroCAD. Mas no caso aqui, como eu trabalho com o AgroCAD, a gente pode estar utilizando esse próprio plugin aqui. Deixa eu só pegar aqui, né, para nós ver o direcionamento, né, se essa declividade ela não vai ultrapassar dentro dos nossos parâmetros, né, de uma sucação. Então, ela vai ter esse sentido, essa sucação. Vamos ver que ela vai pender, né, por um pouco menos, né, de 2%, né, 1,25%. Ela vai ficar fora do nível. Então, aí a gente analisa se essa porcentagem é aceitável ou não para esse terreno, né? É lógico que tem uma série de análises que precisam ser feitas, não apenas a declividade, mas se tem algum tipo de entrada de água no terreno. Bom, e aqui então eu vou fazer então essa replicação dessa linha para todo o talhão. Então essas serão minhas linhas guias.
Muito bem, então agora a gente pode fazer aqui a análise do próximo talhão, aqui do talhão 1. Nós vamos analisar aqui também o slope, a declividade aqui, para a gente ver qual é o melhor direcionamento para essa linha também. Vou usar aqui como base então a altimetria, acionar aqui o slope em duas partes aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer o mesmo direcionamento aqui, uma sulcação em reta para esse talhão. Vamos ali que a porcentagem é bem baixa nessa parte. Essa aqui também menos de 1%. Aqui pouco menos também de 2%. Então podemos usar aqui a mesma linha guia para poder fazer a sulcação nesse talhão. Então, usando esse mesmo critério, né, vamos fazer aqui então uma linha com base no carreador, né, uma linha paralela ao carreador. Isso é muito importante porque a gente tem uma situação no carreador que não tem muito bico, né, de linhas e muitas manobras, né, dentro do carreador. Então aqui a gente constrói aqui a nossa linha guia. A gente pode fazer o mesmo, né? Tá replicando então a partir dessa linha, né? Nossa sulcação. Deixa eu puxar aqui. Muito bem. Olha aí. Temos então aí a nossa sulcação feita dentro da propriedade. Vou puxar aqui. Aqui. E aqui a gente pode até agora ocultar o nosso contorno. Temos aí então o nosso talhonamento e a nossa sulcação da área, no caso desse um plantio de cana-de-açúcar, né? Então, muito bem. Então nós podemos fazer muitos outros projetos, né, usando esse terreno. E podemos também, por exemplo, fazer algumas análises interessantes, como por exemplo, eu posso ver se tem dentro dessas minhas linhas guias, se tem alguma parte que ela está fora dos meus critérios, né, de declividade. Acionando aqui essa ferramenta de declividade, eu defino aqui uns parâmetros de declividade, uma declividade que seria aceitável. Vou colocar aqui de 3%, e também numa distância de, vamos ver aqui, vamos colocar aqui de 50 metros. 50 metros. Aí a gente consegue identificar ali, né, em vermelho, quais esses pontos então que está acima desse critério, né? Mas também a gente pode alongar esse critério, né? Vamos aumentar isso para ser um critério maior, né? Porque 50 metros seria uma distância bem curta, né? Então a gente poderia estar aumentando até um pouco mais também a declividade, né? Para ser uma declividade bem acentuada, né? Para que a gente não precise fazer essa alteração, né, nessa sulcação. Vamos pegar aqui, vamos fazer um outro critério. Vamos selecionar aqui a declividade. E vamos colocar uma declividade aqui de 3%, mas em 100 metros, né? De 5% em 100 metros. E a gente faz a análise aqui e vemos que não tem nenhuma parte no talhão que represente isso. Estou mostrando que eu posso seguir então com esse projeto, né? Então, dependendo
do tipo de cultura que nós vamos usar. No caso, esse aqui é um projeto de plantio de cana. Então aí você define o seu melhor critério, né? Definir uma faixa segura aí nas suas linhas de plantio. Muito bem. Então a gente pode usar esse modelo digital para várias outras coisas, né? Além desse tipo de linha, desse tipo de plantio, a gente pode também usar esse terreno para a gente gerar alguns outros projetos, como por exemplo um projeto de tanque, um projeto de platô. Então na próxima aula a gente vai ver como que a gente pode fazer isso, né? Desenhar um tanque de vinhaça, algum outro tanque dentro desse terreno. Obrigado aí por assistir a aula.